A paz do Senhor, nós somos o Jardep. Nós estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio, o episódio piloto do nosso podcast. Estou aqui hoje com a Juju. Oi, gente. E com a Elisa. Oi, gente. Nós vamos bater um papo hoje sobre o Jardep, como que começou esse projeto. Vamos contar um pouco também da nossa história, que vocês vão nos ver muito aqui, se Deus quiser. Então, para vocês nos conhecerem como que nasceu o projeto Jardep, como que nasceu esse podcast. Foi aproximadamente um ano, né, para sair do papel. Planejando. Assim, alguns empecilhos aconteceram, mas hoje nós estamos aqui gravando o nosso primeiro episódio piloto. Nós vamos contar um pouco da nossa história para vocês. Nós como mídia, da onde que nós viemos, da onde que o Senhor nos tirou, que tem história aqui maravilhosa de conversão, né, Juju? Isso! Então, assim, pra gente começar, vamos ouvir um pouco das nossas histórias, como que a gente chegou aqui. A gente tá na Assembleia de Deus, graças a Deus. Eu, particularmente, não era cristão, então tem pouco tempo que eu me converti. A gente já tem outras vertentes da história. A Elisa nasceu na igreja, a Juju também, ela era da igreja, depois saiu e depois voltou. A gente vai descobrir aqui um pouco da história da Juju. E uma coisa muito interessante, gente, todo mundo chama a Juju de Juju, mas vamos prosseguir com o nosso podcast. Mas o nome dela é secreto. Então, secreto, segredo. Gente, eu só descobri, nem passa pela cabeça de vocês, tá? Eu só descobri no dia que ela me mandou um e-mail e tava lá o nome dela e eu tô assim, gente, quem é essa pessoa? E aí eu fui ver que era a Juju. Então, se alguém sabe o nome da Juju, deixa aqui nos comentários. Uai, o pessoal do alto, todo mundo vai saber. Não, acredito que não, que não. Que isso? Se você é do alto e sabe o nome da Juju, deixa aqui pra gente. Eu fiquei surpreendido, tá? Não tem nada a ver com nada. Eu fiquei assim, gente, quem é essa pessoa me mandando um monte de vídeo? Eu sei que tem alguma coisa Salles, né? Mas aí é o sobrenome dela, até eu. Mas assim, Juju, conta pra gente um pouco da sua história, como que foi o seu processo de conversão, há quanto tempo que você tá na igreja, qual igreja que você tá, o grupo de jovens que você faz parte hoje da nossa regional. Conta um pouco da sua história pra gente. Então, gente, como vocês sabem, eu sou do Avante por Cristo, Alto Veracruz. Amo demais essa juventude, tá aqui no meu coração. E, bom, eu não conhecia Jesus. Eu venho de um lar onde, assim, ninguém servia Jesus, assim, ninguém buscava Jesus. E fui conhecer mesmo a palavra de Deus por volta dos meus 13 anos de idade. Só que, assim, eu frequentava a igreja, mas só frequentava mesmo, né? Eu não era cristã. Aí eu cheguei a participar de um grupo de coreografia na antiga igreja que eu era, que é a Casa de Oração e Cura Divina. E tava ali, mas aquele negócio, né? Ai, tô aqui porque minha mãe me obrigou. Porque a gente começou a buscar Deus mesmo quando a minha mãe de criação conheceu meu pai também de criação. Porque, pra quem não sabe, eu tenho 2 pais e 2 mães, os biológicos e os que me criaram. E aí, através disso, eles conheceram ao Senhor, né? Aceitaram Jesus. E aí, a minha mãe começou a me obrigar aí, eu ia obrigada. Participei um pouco do grupo de coreografia da igreja ali. Mas, assim, sem focar mesmo. E aí, eu falei, quer saber? Não vou mais. Aí, comecei, né, a não ir mais na igreja, ali dos 13 até os 17 anos. Aí, quando eu comecei a namorar muito cedo, gente. Isso é um assunto, assim, que... Polêmico. Bem polêmico, que a gente vai deixar para os próximos. Comecei a namorar... Esse namoro fora da igreja. Fora da igreja, eu comecei a namorar com 14 anos. E aí, depois que eu comecei a namorar, assim... Uma criança, né? Uma criança, gente, uma criança. Aí isso me deixou ainda mais afastada da igreja. Aí, só que eu comecei a sofrer muito nesse namoro, porque, assim, ele era mais velho que eu. Eu tinha 14, ele tinha 19 anos. Então, assim, e mesmo que fosse um namoro bem privativo, porque os meus pais sempre ficaram em cima, né? Porque, querendo ou não, meus pais já eram cristãos. Então, assim, era um namoro bem à moda antiga mesmo, né? Mas aí eu comecei a não querer mais ir na igreja, mas aí eu comecei a sofrer muito, 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 muito. Não tem aquele negócio, se a gente não vai por amor, a gente vai pela dor. E o Senhor, ele já tinha me escolhido, né? Na verdade, ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E aí, comecei a sofrer. E diante dessa dor, eu fui buscar Deus. Aí eu comecei a ir numa igreja, assim, aleatória, sem ser a igreja que minha família ia.
E aí comecei a buscar Deus. E nisso Deus foi me mostrando muitas coisas, foi se revelando pra mim, sabe? E várias vezes eu senti muita presença de Deus, eu tive uma experiência incrível com Deus, eu senti o abraço dele 2 vezes, sabe? Aí aconteceu dos meus pais irem pra outra cidade, e aí aconteceu uma coisa, assim, muito ruim, na minha vida. Aí eu falei assim, quer saber? Agora eu não aceito isso mais na minha vida não, Deus. Aí eu falei, não, agora eu vou batizar, eu quero te servir. E aí, aceitei Jesus de verdade e me batizei. Me batizei com 19 anos, terminei o namoro que eu tinha. Eu falei assim, não, agora a partir de hoje, eu só namoro se for pra casar. Então, desde então, nunca mais namorei, tô esperando, confiando no Senhor. Hoje, esperando no Senhor. E confiando no Senhor. Né? Não. Não, eu acho que é tudo no tempo de Deus, gente. Tudo no tempo de Deus, né? E eu acho que nós temos que nos curar de várias coisas. Nós temos que colocar o Senhor como centro da nossa vida, como prioridade. Porque na palavra do Senhor vai falar, buscar o reino dos céus e a tua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Então, a partir do momento que nós buscamos o Senhor, isso daí é consequência do que a gente faz pra Deus. Então, eu creio que, né, na hora certa o Senhor vai prover, vai colocar alguém no meu caminho, mas eu não tenho essa preocupação. Só que assim, gente, eu aceitei Jesus, mas hoje eu posso perceber que eu não era cristã ainda, de verdade. Então, eu me batizei com 19 anos, só que, olha, tem uns 4 anos que eu realmente me considero uma verdadeira cristã, que eu realmente tive um encontro mesmo com Jesus. Então, né? assim, você acha que... Você falou que entrou na igreja e com 19 você voltou. Só que aí depois de uns 4 anos aproximadamente que você realmente se tornou cristã. O que você acha que foi esse start desse período de 4 anos para você realmente falar assim, cara, eu quero viver para Cristo, agora sim eu vou ser um verdadeiro cristão? O que você acha que fez você virar essa chave dentro da igreja? Assim, é porque o que acontece? Eu comentei, né, que meus pais, eles mudaram de cidade. E nós éramos de uma igreja, assim, porque cada igreja tem sua doutrina, né, tem seu ensinamento. Então, da igreja que eu vinha, assim, por exemplo, não tinha estudo bíblico. Então, assim, eu só, né, cultuava ali, eu via as pregações, mas eu não conhecia a Bíblia a fundo, né? E aí, desde quando os meus pais mudaram de cidade, eles começaram a congregar na Assembleia de Deus, né? E aí, eu comecei a aprender com os meus pais mais sobre a Bíblia. E os meus pais começaram a me mostrar sobre a Bíblia, sobre tudo, assim, que eu não tinha aprendido ainda. E eu comecei a ficar, tipo, ops, não, peraí, não, tem alguma coisa de errado. Não, eu quero conhecer mais esse Deus, quero conhecer mais esse Jesus, ao qual minha família tá conhecendo. E, assim, eu vi uma transformação tão grande na vida da minha mãe, porque a minha mãe, assim, ela aceitou Jesus antes que eu, ela já era cristã, mas, assim, a minha mãe mudou tanto que eu falei assim, gente, eu quero ser igual a minha mãe. Assim, era a minha influência. E aí, disso, eu comecei a buscar mais, comecei a ler a Bíblia, mesmo antes de mudar para a Assembleia. Aí eu comecei a ler, aprender mais com os meus pais. Aí o Espírito Santo foi me convencendo e eu comecei a perceber que eu não era cristã de verdade, que eu não vivia de acordo com o que a Bíblia, né, nos orienta a viver. E aí fui buscando mais, comecei a orar mais, jejuar mais, e comecei a sentir mais a presença de Deus, aquela presença surreal. Eu falei, eu não quero perder isso nunca. Aí o Espírito Santo começou a me incomodar, e ele me falou, olha, você teve tempo de entrar nesse ministério que você tá, e você vai ter tempo de sair. E aí, que foi aí que eu vou contar nos próximos podcasts, aí eu conheci um casal na rua, e desde esse dia, assim, aí eu falei assim, acho que chegou o momento aí na igreja, eu visitei a igreja desse casal, que hoje é a Assembleia de Deus do Alto Veracruz, aonde eu tô, e... eu acho que todos já sabem. Já sabem que é esse casal. E assim, gente, a Assembleia de Deus, ela é muito boa porque, assim, coloca a gente pra trabalhar muito na obra. Nós sabemos muito bem disso, porque nós trabalhamos muito na obra de Deus. Então, assim, eu comecei a trabalhar mais na obra de Deus e comecei a ganhar oportunidade para pregar, né, para ministrar. Então, isso faz a gente buscar ainda mais. Então, foi isso que me deu esse impulso e tô aqui querendo ser impulsionada cada dia mais e mais, né? Porque a gente pode parar, a gente sempre tem que evoluir, né? E justamente você viveu isso. Sim. Seus pais eram crentes, você estava na igreja. Sim. Mas o que marcou a sua trajetória foi um encontro verdadeiro com Cristo. Exatamente. E o encontro com Cristo é isso. Você tem um encontro com Cristo e ele te muda, ele começa a te mudar. Você primeiro tem uma metanoia, né? Que é uma mudança de mente. O Espírito Santo vai começando a te moldar para que nós realmente possamos ser mais parecidos com Cristo. E a gente vê isso hoje, talvez até como um tabu na igreja, né? Que as pessoas estão, principalmente aqueles que vêm de família cristã, estão lá, acham que são cristãos,
sem ter uma experiência com Cristo, sem ter conhecido verdadeiramente a Cristo. Agora a gente vai conversar com a Elisa. E a gente tem uma mania também de achar que a gente muda as pessoas. Sim, e a necessidade de mudança, como a Juju falou, partiu dela, né? Então, assim, acho que a gente tem que incentivar as pessoas a quererem mudança, né? Não é porque eu quero mudar algo na Juju ou algo em alguém, mas é Cristo que muda, né? Então, se você vê o comportamento de alguém que você não concorde, não tente mudar. Ore para que Deus gere na pessoa a necessidade de mudança. Acho que é isso. Acho que a oração é a arma mais forte que a gente tem, principalmente quando a gente quer ajudar uma pessoa. Porque, um exemplo, se alguém tivesse imposto à igreja Jesus sobre a Juju, talvez isso a magoaria mais e até mesmo afastaria ela desse momento que ela viveria com Cristo. Exatamente, é o Espírito Santo que convence, né? Então, creio eu que se eu já estou aqui foi por oração da minha mãe, né? Que um dia me viu da forma que eu estava e ela orou. E hoje eu estou aqui. Creio também que várias outras pessoas vão estar também em nome de Jesus. Mães sendo mães, né, gente? Mães cristãs, você já sabe E como outra, é. tem uma frase que a Luana falou uma vez numa pregação, que ela disse assim, bendita pedra, que às vezes uma coisa que dá errado, um empecilho que surge na sua vida, aquilo serve para te aproximar de Deus. Uhum. Sim. Então, a gente não deve ver os problemas sempre como problemas, mas como oportunidades de se aproximar de Deus. É isso. Né? Estamos em constante aprendizado, principalmente com Deus. Né? Verdade. Eu lhes contei essa experiência. E sobre a minha vida, gente, eu acho que para muitos não é uma novidade, porque tem muita gente que me conhece do Parque Jardim desde quando eu nasci, né? Como o Maurício disse no início, eu fui nascida e criada num lar evangélico e sempre foram da Assembleia de Deus. Então, minha avó é da Assembleia, minha mãe é da Assembleia e hoje eu sou da Assembleia. 3 gerações de Assembleia, né, gente? Aí. Só que quando a gente é nascido no lar evangélico, eu acho que a gente deixa de dar importância a algumas coisas, sabe? Por exemplo, quando você cresce no lar evangélico, você vai muito nessa onda de eu vou porque meus pais me mandam ir, eu vou porque eu sou obrigada a ir, ou eu vou porque minha mãe ou meu pai é uma influência na igreja e se eu fizer algo de errado, vou estragar a vida deles, né? Então... É um relacionamento com Deus que a gente pode dizer, Sim. que é mais por pressão e culpa. Você Sim, não tá lá exato. porque você quer, você tá lá porque seus pais precisam que você esteja lá. Isso, exatamente. Isso dá, assim, traz sobre nós um peso muito grande, porque, por exemplo, minha mãe é líder de jovens, né? Eu sou do Conjunto Luz que Liberta do Santa Efigênia. Tem 23 anos que eu sou do Santa Efigênia. E minha mãe lidera lá. Então, assim, eu tenho um peso em mim que não posso fazer nada de errado, porque senão a filha da dirigente vai estar fazendo alguma coisa de errado. Então, assim, além da carga sobre mim, é uma carga sobre ela também. E isso mudou muito na minha vida a partir do momento que eu fui para a faculdade. Porque as pessoas têm o costume de falar que a faculdade, ela mexe com a nossa fé. E realmente, gente, é onde você é posto à prova mesmo, onde os confrontos vêm de frente com a sua fé. E como falei com vocês, eu, assim, por um tempo, eu fui aquela dracma perdida, né? Que se perde dentro de casa. E eu acho esse tipo um dos mais perigosos, porque existem aquelas pessoas que erram e saem, Sim. as pessoas que erram e continuam, e as pessoas que erram e se afastam, né? E precisam ser buscadas. Eu, por muito tempo, vivi por aparência, né? Por estar na igreja, por ter que cumprir um compromisso, mas meu coração mesmo estava longe de Deus. E a gente sabe quando a gente precisa de uma mudança, né? E essa época da faculdade, para mim, foi um divisor de águas, porque eu acho que na vida de um crente tem que ter aquele momento em que você decide servir a Cristo, né? Porque tem essa opção de você estar por estar e a opção de você estar porque realmente você quer estar. Então, foi uma época que meus princípios foram colocados à prova e que eu decidi servir a Cristo, mas que se isso não tivesse acontecido, eu não teria tomado essa decisão e talvez hoje eu não estaria onde eu estou. Sim. Não foi fácil, né? Muitas lutas internas, passei por coisas que muitos nem imaginam, né? Nem minha família mesmo, mas que Deus me deu forças para
prosseguir. E aí foi onde eu comecei a indagar a Deus qual era o sentido da minha vida, qual era o meu propósito, porque eu começava a ver isso como, sabe, não dava a mínima, gente. Pra mim, tá na igreja dia de domingo e não tá era a mesma coisa, não fazia diferença na minha vida. E aí eu comecei a perguntar mesmo a Deus, tem um propósito nisso tudo? Pra que eu vim? Eu não tô vendo sentido em nada. Perguntas que provavelmente todo mundo já fez, e são perguntas muito perigosas que a gente faz pra Deus. Sim, e aí você começa a não ver sentido em nada, e aí você quer aproveitar um pouco de tudo, e aí... E um ditado que eu descobri que é um ditado muito real, que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente é cristão, é que as más companhias corrompem os bons costumes. Com certeza. Então, assim, a gente tem que estar rodeado de pessoas que querem o nosso bem, né? Porque se você tiver com más companhias, elas vão conseguir te afastar de Jesus. Assim como as boas companhias conseguem nos aproximar, as más companhias também nos afastam. Então, assim, é um período que eu tive que tomar muitas decisões, que eu tive que realmente cortar laços para que eu pudesse ter uma vida com Cristo verdadeira. E assim, gente, eu sempre falo uma coisa. Quer ser uma grande mulher de Deus? Ande com uma grande mulher de Deus. Quer ser um grande homem de Deus? Ande com um grande homem de Deus. Porque não tem como a gente querer ser algo se a gente, né, não contribui para aquilo acontecer na nossa vida. Então, eu sempre carrego isso comigo, sabe? Exatamente. E se você pudesse dar um conselho? Você usou uma referência de dracma perdida. A dracma que se perde dentro da própria casa. Se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, que se encontram nesse momento, que está dentro da casa do Senhor, que está congregando, que é algo que virou rotina. Se você pudesse dar um conselho para essas pessoas, qual conselho você daria, visto que hoje você já teve essa experiência de passar por esse processo? Assim, meu processo foi muito doloroso, muito difícil, porque eu não tinha pessoas com quem eu podia contar. Por quê? Por a minha mãe ter um cargo influente na igreja, é uma coisa que eu não poderia conversar com qualquer um, e minha mãe era minha líder, então como é que eu ia conversar com minha mãe algumas coisas que eu, né, tava passando? Então, assim, não tinha como, não era uma opção contar para ela. Sim. Só que existem outras pessoas para quem a gente pode contar. É difícil passar por tudo sozinho, e se eu pudesse aconselhar a gente, procure alguém em quem você tem confiança para poder conversar e te aconselhar. Às vezes a gente acha que a gente dá conta sozinho, e às vezes a gente até dá, mas a gente sai tão machucado daquilo tudo, tão machucado, que vira um fardo. E quando você tem alguém para conversar, que torna mais fácil, que é alguém que vai orar por você, que não vai te julgar, sabe? Porque a gente, quando é jovem, a gente tem medo de tomar decisões erradas e a gente acaba tomando decisões erradas. E isso não tem problema. Eu acho que isso é o amadurecimento. É você tomar decisões erradas, olhar, saber que você errou e consertar. Então, assim, encontre alguém em quem você tem confiança para poder conversar, se expor mesmo, né? Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? A Bíblia já fala que é melhor serem 2 do que 1. Então, não só no sentido conjugal, mas em todo sentido da vida. Então, quando você tem alguém em quem você pode contar suas feridas, seus erros, e a pessoa fala assim, não, a gente vai te ajudar em oração, em jejum, isso muda muito a vida da gente. Sim. O problema é que a nossa geração, principalmente quando a gente fala de jovem, nós somos muito egoístas, né? Nós achamos que não precisamos de ninguém, e muitas das vezes o que o Senhor, Ele nos apresenta essas pessoas. Acho que todo mundo aqui hoje deve ter alguém que, quando está passando por alguma dificuldade, conversa com essa pessoa e vê o quão essa pessoa é de Deus para a nossa vida. O quão essa pessoa ela nos ajuda a ficar mais próximos de Cristo. E é o que você falou, as companhias, a gente se cercar realmente dessas pessoas. Sim. Eu brinco que eu gosto que os meus amigos que são mais próximos de mim, eles são mais crentes que eu. E isso é muito bom. Porque isso faz com que eu queira ser mais crente ainda, mais cristão ainda. Aí quando a gente vai subir na régua, a gente vai vivendo coisas extraordinárias com Deus. A gente hoje que está aqui como jovem, e aí você falou uma coisa muito importante. Os jovens que estão na faculdade. Eu acabei de formar, no ano passado, em 2024,
Então, assim, eu vi e vivi realmente essa questão da faculdade. Gente, faculdade, realmente você é provado. Se se você estiver entrando na faculdade esse ano, você vai ver. E eu acho que é muito importante nós passarmos esse ambiente convictos de quem nós somos. Sim. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, fala que nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós devemos nos portar também como filhos de Deus. E é nesses ambientes que nós somos provados mesmo, que nós temos que provar aí as nossas teses, o nosso conhecimento bíblico. E é nesse momento que também nós vamos evangelizar pessoas. Sim. É um campo muito aberto também, em que nós vamos testar a nossa fé e viver as coisas sobrenaturais que Deus tem. Porque o ID é para todo mundo, né? É isso. O ID não é só para quem saiu do país ou foi para uma outra cidade fazer missão. O ID é para todos nós, para falar realmente desse amor de Jesus. E aí eu volto no ponto do egoísmo, porque seria muito egoísmo eu conhecer a Jesus, saber que o amor dele é incrível e eu não querer replicar isso para as pessoas. Mas antes de entrar, se revista, gente. Ore muito, sabe? Não ache que você é bom o suficiente, não precise fazer isso. Porque é um ambiente muito propício a erros, né? Você tem muitas opções de escolhas e acaba que algumas vezes você pode ser que faça a escolha errada. Não se culpe por isso, mas peça ajuda. E tenha em mente que você não é o único a passar por essa situação, não vai ser o primeiro, não vai ser o último, e que nós não estamos aqui, gente, nós, quando eu digo nós, é liderança, amigos, pra te julgar, sabe? Não tem que ter aquele peso, não vou contar porque a pessoa vai me julgar. Isso é uma necessidade sua, né? Ore para que Deus envie as pessoas certas, porque a gente tem que saber também com quem a gente fala, né? Então, assim, ore para que Deus coloque no seu caminho amigos que vão te aproximar de Deus e amigos de confiança, em quem você vai poder contar, se expor e que essa pessoa vai te ajudar, né? Vai ter a unção de Deus para poder curar aquela ferida que foi causada. Então, assim, não tenham medo de conversar, gente. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é super-mulher, ninguém nasceu perfeito, todos nós erramos, somos suscetíveis ao erro, mas Cristo está aí para nos ajudar a levantar. Mas lembre-se, peça sabedoria pro Senhor para sempre escolher a pessoa certa para você desabafar. Porque, assim, principalmente assim, na adolescência, né? Até né, na juventude também, tem pessoas que nós achamos que são os nossos amigos, que nós podemos realmente contar, mas será que realmente mesmo nós podemos contar? Então, por isso que é sempre muito importante, é o nosso dever estar sempre em oração, e eu sempre oro pedindo ao Senhor para dar discernimento, né, e para me mostrar, para eu ter essa sensibilidade e essa sabedoria para conseguir enxergar quando é Deus e quando não é. Sim. Né? Porque, gente, eu sempre falo, todas as oportunidades, o Senhor, ele escuta a conversa a qual nossos ouvidos não podem escutar. Verdade. Ele vê atitudes a qual os nossos olhos não podem ver, e ele sonda corações ao qual nós não temos poder de sondar. Então, é ele que sabe o que é melhor pra gente. Então, não se esqueçam. Dobre seus joelhos e falando, Senhor, me dê discernimento, me mostra aquilo que realmente que o Senhor colocou na minha vida, né? Porque facilmente a gente pode ser enganado também, né? E aí, desde a gente melhorar aquela situação, ela vai piorar ainda mais, né? Exatamente. E você, Maurício, conta a sua história de vida. Bom, já que a gente tocou nesse ponto de amizade, de pessoas de Deus, eu acho que a minha história, ela tem muito a ver com isso. Eu vim para BH em 2019, né? Para Belo Horizonte. Eu não era cristão, gente. Na verdade, assim... Uau! Na verdade, assim, tecnicamente eu era católico. Ele é católico que vai na missa, sabe? Mas não praticante, tá? E aí eu vim pra BH e aí eu já vim... Aí, quando eu vim pra cá, né? Cidade grande, você sabe, né? O que acontece. Aí você... O menino queria conhecer de tudo, gente. E aí é que Satanás, ele realmente apresenta as pessoas para você que vão te tirar ainda mais do foco do que Jesus quer fazer através da sua vida. E aí eu conheci muitas pessoas, eu saía do trabalho e ia direto pro bar, então assim, era uma vida que realmente não era uma vida que, naquele momento, eu achava que era algo que para mim fazia muito sentido, porque eu estava cercado de pessoas, eu sorria naquela mesa, mas eu chegava em casa e era um vazio que eu não conseguia compreender. Até que um dia eu conheci eu vim pra BH, e aí depois eu mudei de casa, e aí eu fui morar
pra frente de um outro menino e ele pregava. E aí a gente começou a conversar, ele começou a me evangelizar, mas era assim, não era nada forçado aquilo que eu falei. Ele falava de Jesus, eu ouvia os hinos que ele ouvia, porque eram muito perto, uma casa da outra. Só que pra mim ainda aquilo não fazia nenhum sentido, sabe? Eu continuei vivendo a minha vida. Aí veio pandemia, passou pandemia, e aí na pandemia continuei a minha vida normal, até que um dia ele mudou. E aí no dia que ele foi mudar de casa, ele ia pra uma outra casa. Ele me chamou para ajudar na mudança. Ele chamou outras 2 pessoas, que foi o Marco Túlio e o Igor. O Marco Túlio é aqui da nossa regional, é líder dos jovens aqui do Geração Eleita hoje. E foi nesse dia que eu conheci eles. E aí nesse dia, como a mudança demorou, a gente foi conversando. E aí nessa conversa eles falaram assim, vai ter um encontro de vasos. Olha onde que eu fui parar, gente. Justamente no encontro de vasos. Vai ter um encontro de vasos. Aí eu tô assim, eu nem sabia o que era um encontro de vaso. Na minha vaso? Eu tô assim, será que eu tenho que levar um vaso? Eu tô assim, o que é isso, encontro de vaso? E aí eles falaram que era numa igreja. Só que, tipo assim, eu falei assim que eu não vou. Eu falei, não vou. Aí eles falaram, não, você vai, a gente vai passar aqui pra te buscar. Era no outro dia. E aí, esse foi o primeiro dia que eu fui na igreja, foi nesse encontro de vaso. E eu cheguei lá, eu já cheguei assim com um preconceito, porque lá na minha cidade, eu morava perto de uma Assembleia de Deus. Era do lado de casa, gente. E eu confesso que eu odiava, o Senhor me perdoa, mas eu odiava essa igreja. Porque os cultos, normalmente, culturalmente, na Assembleia, é à noite, de 7 às 9. E era a hora que eu tava estudando para vestibular, fazendo as tarefas de casa. E era um barulho de culto que eu tô assim, não é possível, mano, que esse povo tá fazendo esse barulho, gritando desse tanto. E pra vocês terem uma noção, no ano passado eu voltei na minha cidade, eu fui convidado pra pregar nessa igreja. Eu preguei nessa igreja, o Senhor fez maravilha, salvou as pessoas lá. E aí quando eu tava terminando o culto, quando o pastor tinha dado a bênção, eu tava lá na porta lateral dessa igreja, eu olhei pra casa que eu morava, que não era mais a mesma, e eu vi um flashback do que o Senhor tinha feito na minha vida nesse tempo. Então, assim, foi algo sobrenatural mesmo. Pra mim foi o start ali de, cara, como que o Senhor, ele é capaz de mudar as nossas vidas. Isso é verdade. E aí eu fui nesse encontro de vaso, né, com os meninos, só que aí, assim, pra mim ainda era muito, vim aqui, tô aqui, mas vou voltar pra minha vida normal. E não foi o meu encontro com Cristo. Eu acho que o mais extraordinário da minha história é esse. Eu não tive encontro com Cristo em igreja. O meu encontro com Cristo foi no monte. E aí eles começaram a me chamar para as agendas que eles iam, para tudo que eles iam, eles me chamavam. Só que eu tava lá, mas eu ainda não tinha dado esse passo de realmente aceitar a Jesus. E aí teve um dia no monte, que a gente foi o meu primeiro monte, eu acho. E aí nesse dia no monte, eles estavam orando, e aí eu lembro até a música que eles estavam cantando, era Quebra o Meu Vaso, gente, que é a minha música de conversão. Foi esse dia que o Senhor falou comigo e eles me abraçaram, e nesse dia eu decidi a viver a minha vida por Cristo, com Cristo. E aí eu vim, né, aí eu precisava achar uma igreja para congregar, porque eu não sabia também que precisava estar numa igreja, e foi todo esse processo de mudança realmente de vida. Aí o Marco, ele veio para a Assembleia, aqui pro Parque Jardim, e logo depois ele me chamou. Aí eu cheguei aqui em novembro de 2021, foi isso. E aí, o que acontece? Esse processo de chegar aqui... E aí, gente, eu era muito tímido. Eu ainda sou, mas quando eu cheguei, eu era muito tímido. Porque pra mim era tudo muito novo. E esse muito novo, ele muitas das vezes nos assusta. Mas uma coisa que fez total diferença na minha vida foi ser discipulado. Quando eu cheguei, eu passei pelo discipulado para ser batizado. Então, assim, eu tive um pastor que, além de me discipular dentro da igreja, ele me acompanhava fora da igreja também. Muito importante. E isso fez total diferença pro que eu sou hoje. Porque eu aprendi com ele, aprendi muita coisa, então eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de ter aprendido hoje. Ele não tá mais na nossa regional, mas ainda assim é alguém muito importante que fez parte do meu processo todo de conversão. É um pai realmente que eu tenho na fé, aprendi muita coisa com ele mesmo. Então, assim, esse processo de... Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para as igrejas, para as lideranças, discipulem as pessoas que estão chegando e as pessoas que estão dentro da igreja também. Acho que o meu processo hoje, firme em Cristo, ele se dá devido a esse discipulado que eu tive. E eu acho importante você falar e discipular as pessoas que estão dentro da igreja também. Exatamente. Porque tem muita gente que está dentro da igreja hoje que não sabe o que é ser discipulado, sabe? Exatamente. E eu acho que isso é uma falta. Assim, é uma coisa que tem que melhorar em nosso meio, sabe? Nem todo mundo que tá aqui sabe por que tá aqui, sabe? Sim, e o sim. discipulado faz
essa diferença na vida da pessoa. Exatamente. Então, assim, agradeço muito ao discipulado. E aí, logo depois que eu batizei em março. E aí eu comecei a participar do grupo de jovens, comecei a frequentar mesmo a igreja. E aí esse pastor, ele me dava carona, então, assim, era mais fácil para mim vir para a igreja. Então, assim, foi realmente uma família que me abraçou, que cuidou muito de mim. E aí o restante do que aconteceu foi tudo consequência. Eu nunca pensei estar aqui hoje gravando um podcast para falar sobre Jesus, para falar sobre conversão. Hoje eu faço parte do Geração Eleita, cuido da mídia local, junto com as outras meninas aqui, a Elisa e a Gil, cuido também da mídia regional. Tem vários projetos, projeto Hora a Hora, que hoje eu lidero junto com a Ana também, que é de oração. Então, assim, cara, se eu pudesse resumir a minha história toda em uma palavra, seria graça mesmo, porque isso é o que eu vejo, o quanto Cristo ele derramou sobre mim, um Cristo misericordioso, um Jesus misericordioso, que hoje eu sou preenchido por ele, então não tem mais esse vazio. Só que aí também, agora é a caminhada com Cristo, e é isso que eu acho que para mim as coisas aconteceram muito rápido. Eu tinha chegado na igreja, eu tinha sido discipulado, eu tinha sido batizado, logo depois eu comecei a ganhar oportunidade para pregar, que não era algo que eu estava muito afim de estar na frente, eu sempre quis ficar muito mais atrás, ouvindo. Então, assim, eu acho que foi tudo muito rápido, aí depois eu fui pegando cargo de mídia, que é algo que às vezes... Filho, a obra do Senhor, ela é necessitada, ela às precisa vezes de nós obreiros. não conseguimos escolher muito, mas, assim, sempre direcionado pelo Senhor. Então, foi principalmente o Hora a Hora, porque, assim, eu vinha no Hora a Hora, que é o projeto que a gente tem aqui de oração dos jovens do Geração Eleita, que é o conjunto que eu faço parte. Só que como eu tava na faculdade ainda, e aí se acaba ou não, que é pegando uma muletinha. Você fala assim, não, eu tô estudando, eu tenho aula, e você começa a colocar isso na frente. E aí o meu líder, ele falou assim comigo, a gente tá querendo que você assuma o Hora a Hora, já que você agora não tem mais faculdade. Já tá formado? Já tá formado. Vamos ver qual é a sua desculpa. Exatamente. Agora. Então, assim, gente, tenham líderes sábios, tá? É muito importante nós orarmos também para essa liderança sábia, uma liderança direcionada por Deus. E, cara, o quão bem o Hora a Hora me fez. Porque o Hora a Hora, ele é realmente um projeto de oração. Então, eu tive que orar mais. Eu tive que buscar mais ao Senhor. Então, assim, agradeço a minha liderança por isso, por ter visto isso em mim. E hoje, no Hora a Hora, que é um projeto que a gente tem, cara, o quão nós temos vindo Deus falar conosco, o quanto nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus, que é algo que, querendo ou não, a nossa geração, ela só tem vivido em congresso. Eu falo que o sobrenatural de Deus, ele é além de congresso. Nós ficamos vivendo experiências de congresso em congresso, sendo que nós podemos viver isso constantemente com Deus. A constância, né? Não buscar por um momento apenas, mas reconhecer que todos os dias nós precisamos buscar para viver mesmo da graça, usufruir das coisas de Deus, porque se a gente soubesse o quão maravilhoso Sim. a gente não abriria mão disso, sabe? Hoje a gente coloca muitas outras prioridades na frente de Deus, na frente de orar e ler. E não é sobre o tempo que você gasta, né? Mas é a sua disciplina de fazer aquilo sempre. Porque às vezes você vai fazer por amor, sim, mas às vezes você vai fazer por disciplina. Exatamente. E o importante é fazer, né? E aquilo vai gerando em nós a sede, a necessidade de mudar, o amor, e por aí vai. Sim. Eu acho que disciplina é a palavra essencial, porque tem hora, cara, que você não vai querer ler a Bíblia. Você vai olhar e falar assim, mano, eu não vou ler a Bíblia. Agora, se você não persistir disciplina para ler a Bíblia, e aí você passa um dia, passa 2, passa 3, aí você já sabe, né, o que acontece. Só ladeira abaixo. E aqui, o engraçado, voltando ao assunto, você falou que sentia um vazio, né? E é exatamente esse vazio que a gente sente quando a gente erra. Sim. Você erra, aí no momento do seu erro, você tá ali feliz, tá rindo e tal, mas quando você deita pra dormir, você sente aquela angústia, aquele vazio. Eu acho que é isso que incentiva a gente a mudar, sabe? Sim, sim. Então, não afogue nessa angústia, mas use ela como combustível para buscar uma mudança na sua vida. Exatamente, por isso que a gente tem que ser constante, né? A gente sempre tá precisando se encher. A santidade, ela é constante. Sim. Né? E eu sempre falo que a gente não tem que querer o Espírito Santo na nossa vida só de passagem. Sim. A gente tem Sim. que querer que ele habite em nós, que ele more em nós. E
a nossa casa só vai estar limpa pro Senhor estar ali habitando se a gente diariamente está buscando aquela santidade. Exatamente. Orando, lendo a Bíblia. E não só quando a gente comete um erro, não sei vocês, mas quando a gente, por um período, a gente enfraquece assim na leitura da Bíblia e na oração, porque acontece muitos momentos, igual nós aqui trabalhamos muito, nós estudamos, né? Aí a gente tá muito cansado, a gente não consegue dar aquele gás mesmo, assim, focar muito assim na leitura da palavra na oração, a gente fala assim, ai meu Deus, Tô em falta, Senhor, tô em falta. ai, eu tô distante, Senhor, eu tô distante, né? A gente chora, a gente sente aquela falta, né? Então, se a gente tá em constante busca, né? A gente sempre vai estar cheio. Então, por mais que aquele dia a gente esteja muito cansado, né? Sem forças, mas aí a gente vai ter reserva. Porque às vezes a gente se acha cheio demais. Eu tô cheio do Espírito Santo, não preciso ler a Bíblia hoje, não preciso orar hoje. Mas a gente se encher sobre isso, a gente ter reserva. Ah, se aquelas virgens não tivessem reserva, hein? E aqui, eu acho muito perigoso isso aí que você falou. Às vezes a gente acha que não precisa, a gente acha que já tá, não, minha fé tá afirmada, eu já sei o que eu sou, eu sei o que eu quero. Só que aí quando você é colocado numa situação que você precisa realmente provar, e você fala, nossa, eu não tô preparado pra isso. Então, assim, nunca se ache bom o suficiente, né? A gente sempre tá em processo de melhora. Então, se você tá bom hoje, você pode ser melhor amanhã. Exatamente. Então, não pare. Seja constante. É isso, constância, né? E pra vocês, qual que é a maior dificuldade hoje pra nós jovens serem mais constantes com Deus? As distrações. A gente é muito apegado em coisas supérfluas, sabe? A gente dá muita importância às coisas pequenas. Sim. Então, isso acaba que tira o nosso foco do que a gente realmente precisa, sabe? Que é Cristo. Então, a gente se apega a muitas distrações, a gente preenche o nosso dia com várias coisas. E aí, quando vai ver, não sobra tempo, né? Não sobra tempo pra Cristo. Um dia de 24 horas, se a gente não consegue tirar, cara, pelo menos 10% pra Deus, que nós consideramos ser tudo pra nós. Sim. Realmente, nós precisamos rever os nossos princípios que nós dizemos carregar tanto, né? Exatamente. A gente tá vivendo uma geração muito ansiosa, né? A gente tem ansiedade pra tudo. A gente tem ansiedade pra ter nossa casa própria, pra ter o emprego dos sonhos, pra formar em várias faculdades. Então, isso pra mim, é a coisa que mais nos prejudica, né? A gente quer casar, a gente quer ter uma família, e a gente quer fazer as coisas, assim, tudo ao mesmo tempo. E a gente, igual ela falou, prioriza demais essas coisas, os bens materiais, as coisas que a gente quer adquirir, e deixa o bem mais precioso, mais importante. Esquecemos por algum momento que a gente tem uma morada eterna, que tem um lugar lindo que nos reserva, onde as ruas vão de ouro e de cristais, onde não haverá dor, não haverá sofrimento, para estar vivendo aquilo que aqui na Terra, que é passageiro, nos proporciona. Então, essa pressa da gente querer ter as coisas o mais rápido nos atrapalha muito. E outra, gente, querendo ou não, é muito clichê o que eu vou falar, né? A gente não gosta, a gente que é jovem não gosta de ouvir isso, mas as redes sociais, elas, infelizmente, roubam muito o nosso tempo. Todo mundo tem um telefone hoje em dia, tem lá como você olhar as suas atividades do dia. Você vai ver, gente, não passa menos de 2 horas no Instagram, entendeu? Então, assim, como você consegue tirar 2 horas pra ficar nas redes sociais e não consegue tirar, tipo assim, 30 minutos dessas 2 horas pra ler a Bíblia, pra orar? Então, assim, reveja as suas prioridades. Não queira viver uma vida de aparência, né? Então, viva integralmente pra Cristo mesmo. E fora que as redes sociais, assim, a gente costuma passar horas lá e a gente se compara muito com as pessoas. Sendo que, gente, rede social é por engano. Assim, nem todo mundo posta tudo aquilo que tá vivendo em redes sociais. Nós postamos aquilo que nós queremos. E aí a gente começa a nos comparar com as outras pessoas. E aí isso vai gerando ainda mais ansiedade, vai fazendo a gente, assim, dar um passo maior que a nossa perna, vamos nos dizer assim. E aí o propósito de Deus, a promessa de Deus, vai só se afastando, vai só se atrasando, assim, por causa disso, entendeu? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nisso mesmo. Já que nós somos a geração conectada, né, e vocês tocaram nesse assunto de redes sociais, nós hoje, como mídia, nós temos aí um desafio que é levar a palavra do Senhor através das redes sociais. Para vocês, como que vocês veem isso hoje? E principalmente por nós estarmos na Assembleia de Deus. Culturalmente não tinha-se tanto esse costume de usar redes sociais, de usar Instagram, de ter Instagram de igreja, de fazer live. E hoje nós temos isso. Hoje principalmente a gente tem aí, quando a gente fala da Assembleia de uma ADBH, a gente tem um movimento de mídias muito forte, né, para divulgar o trabalho.
E também para falar de Jesus, como que vocês veem essa crescente vindo das outras igrejas para a nossa? E o que vocês acham disso? Olha, pra mim é muita novidade, né? É algo novo, justamente por ser na Assembleia de Deus. Acho que a gente foi uma das últimas a aderir isso. Talvez ainda tenha algumas que não tenham, mas pra gente é algo muito novo, mas eu vejo como uma oportunidade para alcançar vidas, né? É uma influência, né? É um meio de influenciar pessoas. É uma foto que você tira que retrata um momento onde talvez isso vai causar um gatilho na outra pessoa, sabe? Uma curiosidade. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade de cativar as pessoas, sabe? A aceitarem Cristo, a conhecerem Cristo e a viverem mesmo a igreja, né? Sim, sim. Os momentos na igreja, com os jovens. Viver mesmo para Cristo. É uma ferramenta, né, de evangelização muito boa. Porque, assim, por mais que as pessoas mais velhas, assim, a maioria, não vê isso como uma boa coisa, porque eles não estão acostumados com isso, né? Então, tem uns que ainda, quando a gente tá ali com o celularzinho gravando, eles respiram fundo e tal, mas a gente entende, né? A gente compreende, porque isso é coisa nova, né? Da nossa geração. Mas isso é muito bom, porque a gente consegue alcançar várias vidas através disso. Sim. Às vezes a pessoa tá ali, sentadinha no lugar dela, e tá passando um feed, e ela vê ali uma palavra que foi falada na igreja, um louvor, e aquilo ali começa a tocar na pessoa, a pessoa começa a ter interesse de conhecer aquilo que a gente tá vivendo. Então, lá no alto mesmo, depois que a gente começou a postar vídeos, quantas pessoas chegam pras meninas na escola, ou nos lugares, e falam assim, nossa, eu vi um vídeo da sua igreja e tal. Não, que vontade de ir lá. Eu trabalho num lugar, né, onde tem várias crianças, né? E eu chego lá e falo assim, nossa, tia Ju, eu vi um vídeo lá dessa igreja, que legal, eu quero conhecer essa igreja, eu quero ir nessa igreja. Então, isso muito bom, né? Porque, assim, redes sociais, mídia, ela tem, sim, a parte ruim, como tudo na vida tem sua parte ruim, mas tem uma parte muito boa, que nós só devemos saber usar, né? Exatamente. Porque tudo aquilo que a gente sabe usar e usa com conscientização, dá certo, né? Sim. E eu digo que, acho que é até uma frase que vocês conhecem, né? Que a mídia entra em lugares onde a igreja não vai. Sim. Então, assim, hoje quando a gente fala de evangelismo, a gente fala de algo muito restrito. Ou de um evangelismo muito superficial. E como a gente está com essa ferramenta que são as redes sociais, que é a tecnologia, usar isso em favor do reino é a ferramenta que a gente tem. Então, a mídia, ela realmente, ela entra, os vídeos, as fotos, a palavra do Senhor, em forma de vídeo, em forma de foto, ela entra nesses lugares onde talvez a igreja tenha se esquecido. Então, assim, é um ponto muito importante pra gente também. Tá? Sim. E agora uma perguntinha pra vocês. A gente tá aqui... Lá vem. Ai, ai. Hoje é o primeiro episódio, como eu falei, e nós esperamos que continue, né? Se for da vontade do Senhor, ele vai fazer, porque foi muita coisa pra gente chegar aqui. Como eu falei, foi aproximadamente um ano, né? Desde a primeira reunião que a gente planejando, chorando, orando, querendo matar os companheiros. Sim, querendo desistir muitas vezes. Na Juju, todo dia não grava áudio, gente. Ai, gente, não quero mais. Não quero mais. A gente tinha, só pra vocês entenderem, né? A gente olhava no estúdio, e aí a gente tinha ido lá, tinha feito uns vídeo testes, só que aí depois acabou acontecendo um imprevisto, e aí a gente precisou de um estúdio, graças a Deus, gente. O nosso pastor, ele comprou a nossa ideia. Sim. Então, assim, muito obrigado. Muito pastor! Ele comprou a nossa ideia, ele montou essa sala aqui, que ele também tá utilizando. Mas, cara, a gente vê o quão... E aí a gente falou de pressa, de uma geração que anseia muito rápido pelas coisas. E nós vimos o quanto o Senhor trabalhou também conosco nesse processo de um ano. Sim. Porque a gente queria tudo pra ontem. A gente queria, e vamos gravar, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos olhar estúdio. E aí a gente vê o quanto nós, no começo, estávamos trabalhando com as nossas forças, com o nosso network que a gente tinha de marketing, de conhecimento, de estúdio. E aí Deus, ele precisou parar a gente um pouco, falar assim, calma aí, que eu vou mostrar que não é você, sou eu. E eu acho que isso também fala muito sobre dependência, sobre nós estarmos dependentes do Senhor. Então, assim, é muito importante também nós entendermos o quão é o tempo do Senhor. O quanto o tempo do Senhor, ele é propício pra gente. E isso foi muito bom pra nós, porque quando o estúdio lá deu ruim, aí a gente falou assim, não, agora acabou. Agora... É o fim, é o fim. Agora a gente não vai conseguir mais. A gente até olhou o estúdio pra alugar, só que, cara, era muito caro. Muito. E aí hoje nós estamos aqui
nesse estúdio para honra e glória do Senhor. E também para nós entendermos, cara, se nós formos começar qualquer projeto, e aí é que tá, o projeto ele é do Senhor, só que se nós formos tentar fazer com a nossa força, com o nosso braço, provavelmente não vai dar certo. Ou vai dar certo e vai começar a dar errado, e hoje nós estamos aqui, depois de muito tempo, gravando esse... Muita oração, viu, gente? A gente orou, a gente jejuou. Então, assim, oramos pelas madrugadas. Não foi algo sem propósito. Fomos pra reunião com fome, a gente tava um dia quase desmaiando, gente. Muitas histórias. Com virose, passando mal, você lembra? É isso mesmo. Mas Deus cuidou, assim, dos detalhes. Deus foi muito detalhista. E é assim toda a nossa vida, né? A gente às vezes planeja uma coisa, mas o que Deus planeja é infinitamente melhor e maior. E realmente foi bem melhor do que a gente imaginava. Eu, particularmente, gente, eu falo meio cético. Eu não acreditaria que nós teríamos um estúdio que nós poderíamos chamar de nosso. Tá? Então, assim, nós vimos o quão a mão do Senhor, ela nos ajudou, tem nos sustentado. Agora, aqui, nós podemos dizer que nós estamos em casa, né? Na subsede. Então, nós conseguimos gravar no horário que for melhor para todo mundo. Então, assim, é muito bom. Como a gente está falando de podcast, a gente não sabe até onde esse podcast vai. Se Deus quiser, vai muito longe. Amém. Mas, se fosse para vocês hoje, pudessem escolher, tipo assim, um top 3 de pessoas influentes, que hoje nós temos muitas influências, que vocês pudessem bater um papo, que nem a gente está batendo aqui hoje, quem seriam essas 3 pessoas para vocês, que vocês chamariam para conversar? Pode ser conhecido ou não. Nossa. E por que vocês chamariam essas pessoas? Enquanto vocês pensam, eu vou começar. Tá? Pode ser pessoa famosa? Pode ser pessoa famosa. A gente não sabe, né? Só Deus sabe onde que esse podcast vai chegar. Mas não é surpresa pra ninguém, né? Que eu gosto muito do Alessandro Vilas Boas. Assim, pra mim, é um assunto que ele toca muito, é o mover do Espírito Santo, é avivalista, é algo que eu carrego muito comigo também. Então, assim, se eu pudesse bater um papo com ele sobre a onda de avivamento, que nós temos uma promessa sobre o Brasil, que o Brasil vai ser avivado, e nós já temos vivido isso, nós já temos visto isso também. Então, acho que seria muito interessante bater um papo com ele sobre isso. Então, Ale, se você estiver vendo esse podcast... E como eu comecei... Como eu falei, foi muito rápido o meu processo, eu comecei a pregar. Eu até tive a oportunidade de entrevistar o Jonathan Carlos no Graça Brasil, mas foi uma entrevista muito rápida, 3 minutos. E eu já acompanho um pouco da história dele. Para mim, ele é um dos maiores pregadores que o Brasil tem hoje. Então, se eu pudesse também bater um papo com ele, pra gente falar um pouco de pregação, sobre o que Deus também espera da nossa geração, o que Deus espera dos nossos pregadores. Pregadores que são fiéis à palavra, sabe? Que não ignoram somente... fatos isolados da Bíblia, mas que prega o que é a verdadeira mensagem do Evangelho, que é o negar-se a si mesmo, que é a renúncia. E para fechar aqui a minha coleção bem quase worship, né? Que vocês sabem, eu também gostaria de bater um papo com a Laura Sougueles. Ela pra mim, quando fala de adoração, de expressar o que é adoração através da música, que é o que ela faz hoje, pra mim também não tem uma outra pessoa que fala tão bem e que é direcionada pelo Espírito Santo. Então, meu trio seria esse. Seria o Ale, o Alessandro Vilas Boas, o Jonathan Carlos e a Laura. É que é íntimo, né? É isso. E vocês? Quem seriam de vocês? Nossa, eu não sou tão ambiciosa assim. Eu também não. Uai, gente. Eu não pensei, assim, muitas pessoas, não. Eu acho que famoso mesmo. Quem eu gostaria muito de poder conversar... Não sei se vocês conhecem a Fabiola Mello. Sim. Pra mim, ela é uma mulher, assim, de Deus. E o testemunho dela é muito forte. E eu acho que as mulheres precisam de inspiração, sabe? Porque por muito tempo as pessoas viram somente os homens como influência nessa área ministerial, né? E nós, mulheres, temos grande importância nisso. Então, assim, eu acho que ela é uma pessoa muito legal, uma mulher muito sábia. Então, assim, eu acho que eu gostaria de bater um bate-papo com ela, se tivesse a oportunidade. Ela tá lá em Maceió, né? Ela mora lá. Mas... Lembrando que pra Deus nada é impossível, nada é impossível. Né, então? Vamos ver o que Deus vai fazer, né? Um pregador que eu gosto muito, ele já veio em algumas igrejas e pra mim ele tem uma palavra muito boa. O Paulo Gandra. Sim. Então, se a gente pudesse ter uma oportunidade de entrevistar ele também... Esse tá mais perto, hein? Esse tá mais tá perto, aqui. é o mais possível, né, de entrevistar. Então, assim, eu acho que ele tem um conhecimento muito grande, uma bagagem muito boa, né?
Então, acho que seria alguém que agregaria muito pra gente, sabe? Pra nossa geração, a respeito de chamado, ministério, Sim. enfim. E uma terceira pessoa, gente, ai, que difícil. Enquanto você pensa, vamos pra Juju. Pra mim também tá um pouco difícil. Pra mim, tipo, é bem simples, bem fácil, que a gente já pode convidar ele pra ele vir. Que, assim, eu gostei muito da pregação dele, e que é o Brenner. Gente. Eu amei muito o Brenner. Eu sou suspeito pra falar, tá? Então... Sim, então, Gostei, Brenner, gostei. já venha, por favor, pro nosso podcast. Eu sou já vem. suspeito pra falar. Assim, eu amo as pregações dele, né? Desde quando ele foi pregar lá no Congresso do Alto, eu comecei a acompanhar. Gosto muito. E, gente, eu sou apaixonada com a Camila Barros. Ela é muito boa, Eu gosto muito da Camila Barros, assim, de mulheres. Foi uma das primeiras que eu comecei a acompanhar, assim. E, nossa, se um dia fosse possível, eu gostar muito, assim. Ela tem uma forma, assim, de pregar e uma forma também de conversar e de ver as coisas. Muito legal, assim. Sim. Muito legal mesmo, que, tipo assim, dá um sacode na gente, assim, sabe? Que eu acho bem bacana. E uma terceira pessoa também Eu já pensei difícil. na minha. Então, pode falar. Hoje... Não vale copiar, tá, Não, Elisa? não vou copiar. Eu tenho vontade, eu gosto muito, sou muito suspeito pra falar, vejo pregação demais. Eu acho que, assim, é uma pessoa que eu mais assisto pregação, é ele. Que seria o Cláudio Duarte, gente. Pra mim, assim, sobre o tema que ele fala, família e... Sobre a pessoa dele, relacionamento, comédia, ele mistura um pouco com tudo. E eu acho que, tipo assim, seria uma ótima pessoa pra gente entrevistar mesmo, pra falar. Jovem, difícil, né? Ele tem um jeito muito leve de tratar esses assuntos e é um assunto muito necessário, né? Que reflete, assim, em toda a vida mesmo, em todo o período da vida. Então, assim, se eu tivesse a oportunidade, gostaria muito, Cláudio Duarte, se você fez esse vídeo, por favor, venha pra BH pra gente poder te entrevistar. É isso aí. E você, Juju? Ai, gente, tá difícil. Na verdade, são tantas pessoas, assim, que Sim, a gente não consegue nem lembrar, mas... eu acho que eu vou deixar, assim, vago. Daquelas músicas românticas que você fica cantando. Você foi... Bruna Carla, gente, eu amo Bruna Carla. A Juju, ela... Mas é pra zoeira, a gente é zoando. Eu particularmente eu não conheço tanto hino assim. É mais antigo, né? Esses hinos de Ele amor. não conhece a Assembleia, gente. Tá vendo da Assembleia ainda. Aí do nada, gente, a Juju puxa uns hinos que eu fico assim, que isso? Os hinos antigos, gente, são os melhores, mas assim, de cantora que eu gosto muito, amo muito mesmo, é a Fernanda Brum. Porque eu tive o interesse de gostar de música. Antes mesmo eu conhecia Jesus, eu acho que eu tinha por volta dos meus 8 anos, né? Quando teve aquele... Eu até postei ontem no Instagram, né? Falando do DVD Apenas um Toque, assim. Foi onde me surgiu o interesse mesmo de gostar de músicas, assim, né? De louvores. Sim. Então, assim, eu gosto muito dela. Gosto também muito das ministrações dela. Talvez ela poderia, sim, ser minha terceira opção. Meninas, eu queria muito agradecer aqui a presença de vocês hoje, tá? A gente já tá finalizando o nosso tempo que nós temos aqui. Até pra não ficar muito extenso também, tá? Então, assim, normalmente vocês vão me ver mais aqui, né? A gente vai tentar intercalar também para as meninas, que elas vão ficar mais por trás das câmeras. A gente não quer muita visibilidade, gente. Eu também não, né? Mas eu não, como eu disse, não tô tendo muita escolha, tá? Mas eu queria muito agradecer, primeiramente, a parceria de vocês nesse tempo que nós temos trabalhado. E quanto mais ainda a gente vai trabalhar, peço também um pouco de paciência para vocês, que às vezes eu sou meio... É o que mais a gente precisa, meio grossa, né? Mas o Espírito Santo está trabalhando em mim ainda, tá? Meio? Meio não. Olha só, Elisa. Não. A gente tá na frente das câmeras. Todo mundo sabe. Mas assim, eu queria muito agradecer a parceria de vocês mesmos. Eu acho que foi uma equipe que foi formada por Deus. Foi uma equipe também que foi formada, assim... da junção dos nossos talentos que a gente tem aí. Então, e hoje a gente está trabalhando também muito nisso, né, na nossa mídia, em trazer mais as pessoas para trabalhar conosco em prol do reino. Então, assim, muito obrigado mesmo pela parceria, pelo comprometimento de vocês. A gente fica dedicando tempo. A Elisa aí, ela é mais responsável pelos fly, tá? Então, qualquer fly que vocês quiserem fazer. Olha, essa informação não é necessária, tá? Oi, gente, eu faço faculdade, eu trabalho, então vamos com calma, tenham dó. Porque é muita coisa, eu não dou conta. Eles estão mais disponíveis. O Maurício já formou, a Juju
Formei, já tô fazendo outra Tá faculdade. vendo? Tá Então vendo? eles têm mais tempo, gente. Procurem eles e me deixam como segunda opção. Obrigada. Assim, gente, antes, né, da gente encerrar, só acho interessante a gente falar pra eles como que é dividido aqui. Nós temos uma equipe de 5 pessoas, né? Começou comigo e com a Maurícia, aí depois veio a Elisa, a Tamara, tem a Camille, que é nosso mascotinho também. Então nós somos em 5, né? E 5 mesmo, né? Então, são 5. Por enquanto, hein? Por enquanto, Por mas enquanto. né, a gente quer mais pessoas pra essa equipe e a gente divide, tá? As tarefas. Então, cada um é responsável por uma coisa, né? Tem gente que é responsável por datas, igual a Elisa, ela tá mais, né, focada assim, em datas, mais centrada em datas, nos lembra. Ela é a mais responsável, assim, em questão de datas. Ela é da agenda, gente. Ela é da agenda. Ela sempre tá com o papel na mão pra anotar tudo. Aí tem a parte da estratégia, que já é mais comigo, com o Maurício também. Eu e o Maurício, a gente trabalha mais junto, porque a gente já é mais da parte da estratégia, a parte da edição, de elaborar mais essas coisas, né? E mais de edição também. Então, eu e o Maurício, a gente acaba fazendo as mesmas coisas. E a gente a Camille e a Tamara. Então, eu também quero agradecer a todos vocês pela parceria, agradecer a vocês quando eu tô tendo as minhas crises de estresse, as minhas crises de querer desistir de tudo, vocês falam, não vamos desistir, amiga, vamos lá, vai dar certo, em nome de Jesus. Então, assim, que o Senhor venha continuar, que venhamos continuar com essa união, né, com essa amizade linda, que depois, com mais tempo, a gente vai contar pra vocês como que nós nos conhecemos, como que nós nos aproximamos, foi muito legal a história. Foi prova, né? E assim, agradecer também o Miqueias, né, que tá aqui hoje. Com a gente. Provavelmente ele vai estar esperando. Em nome de Jesus. Nas próximas também. Porque ele tá cuidando do som, do áudio, de todo o resto que a gente ainda não conhece. Então, é muito importante também agradecer ele, que ele tá ali por trás também das câmeras, tá? E agradecer também, gente, em especial os nossos coordenadores, né? Que acreditaram no nosso projeto. Nosso pastor Joel, né? Que disponibilizou a sala, acreditou no nosso sonho também. Então, assim, se a gente tá aqui hoje é porque vocês acreditaram na gente e deram um gás pra gente poder fazer isso aqui, né? Tudo pra Jesus, né? Então, a gente é só um meio qual Jesus tá trabalhando pra... que confiou esse trabalho a nós e a gente espera fazer com excelência. Não somos profissionais nisso, né? Então, não espere perfeição vindo de nós. Não mesmo. Mas quando a gente se une, gente, é uma coisa assim. Tá tentando, gente. A gente tá tentando. Então, sugestão, elogios, qualquer coisa a gente, né, tá aí pra ouvir, ser aberto, né? Já comentem aí temas, pessoas que vocês querem que a gente traz aqui, já comunica com a gente, comenta muito, tá? Porque a gente tá aqui, né? Pra ouvir vocês e pra trazer aquilo que vocês gostam também. Às vezes nem tanto, né? Às vezes vamos falar de assuntos polêmicos, que às vezes, né, vai dar uma... peraí. Mas é tudo assim em prol do reino. Você pode ter certeza que é tudo direcionado pelo Senhor. Exatamente. Exortação bem levinha, né? Pra de leve. Sim. Mas assim, gente, ó, no nosso planejamento a gente tem aí 2 temporadas, então assim, podem esperar, se Deus quiser vai dar tudo certo, tá? Vocês querem falar sobre o próximo episódio ou vamos deixar de surpresa pro pessoal? E aí? Eu acho que deveria falar. Antes de falar do próximo, gente, a gente só quer falar o tema do nosso podcast, que é Quem Tem Ouvidos Ouça, né? E... da onde tiramos esse tema, Maurício? Explica pra eles. Tá Mateus 11:15. Como é podcast, como é áudio, a gente queria muito brincar um pouco com essa criatividade, então a gente usou Quem Tem Ouvidos Ouça, então, pra que todo mundo ouça a voz do Senhor. É isso, gente. Criatividade aqui tava a 1000 esse dia, tá? Isso. Então, ó, vamos falar, já vamos revelar aqui que o nosso próximo episódio será com convidados muito especiais e vamos tratar de um assunto que, assim, eu acho, gente, que persegue toda a juventude, toda a adolescência. Nós vamos falar sobre relacionamento cristão. Eita. Pra você que já está em um relacionamento, pra você que vai casar, pra você que está à procura de um grande amor. Então, não perca as esperanças. Não gente. perca as Assim, esperanças e assistam o próximo episódio. Sim. São 2 pessoas super conhecidas e Sim. que vão ter muitas coisas pra nos ensinar, principalmente pra gente que tá nesse processo aí. Eu acho que essas 2 pessoas a gente não revela Não, a gente vai deixar. Curiosos. Tem que deixar. Então é isso, beijinho. gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês continuem nos acompanhando. Tenho certeza que virá grandes coisas por aí, coisas muito boas, né? E esperamos que vocês estejam com a gente aí nesse nosso período.
E é isso, gente. É isso, gente. Muito obrigado. Quem tem ouvidos, ouça, hein? Tchau. Tchau.